primeiramente, meus irmãos, é um prazer estar aqui junto com vocês, né? O pastor Isnar nos convidou e é um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Sérgio, aqui da Igreja Metodista de Monte Castelo, Santa Cruz de Monte Castelo, e essa é a minha esposa, a Fernanda. Nós somos casados, vai fazer 15 anos, agora em julho. Temos 2 filhos. Essa é a nossa terceira igreja e para nós é uma honra poder falar sobre casamento, né? Porque durante esses quase mais de 15 anos juntos, né? Nós já passamos algumas situações e hoje nós entendemos que mesmo a gente sendo tão diferente, porque a gente é bem diferente, eu sou diurna, ele Noturno. Eu gosto de chocolate branco. Chocolate preto, amargo. Eu gosto de sair. Eu gosto de ficar em casa. O que mais que você gosta que eu não gosto? Assistir série, assistir Verdade, filme. eu tive que aprender a assistir filme, eu tive que aprender a assistir série. Você teve que aprender a fazer o quê? A te ouvir. Ele teve que aprender a me ouvir, porque dá pra ver que eu falo pouco, né? Eu tive que aprender a assistir programa de culinária. Verdade, porque eu gosto de cozinhar. Tive que aprender... O que mais? Me organizar. Verdade, ele teve que aprender a se organizar. E aí na sua casa, como que é na sua casa? Você e o seu esposo, você e a sua esposa, vocês são iguais? Eu creio que não. Não, né? Não. Porque nós somos completamente diferentes. Um exemplo, eu gosto de música não tão barulhenta. Eu já gosto de barulho. Eu gosto de música mais calminha, mais tranquila. Eu não gosto. O silêncio não é pra mim. O silêncio não faz parte da minha vida. Outra coisa, eu gosto de videogame. Eu aprendi a gostar de videogame. Eu tive que aprender a jogar videogame, confesso. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse aprender a jogar videogame. Mas em uma coisa, nós somos iguais. Nós amamos Jesus. Amém. E Jesus é aquele quem tem nos sustentado. E eu preciso falar uma coisa pra você. Eu amo ele. E eu amo ela. E aí, mesmo sendo tão diferentes, o Senhor nos une. Sim. E faz com que tudo seja de uma forma diferente. A gente não precisa ser igual. Você não precisa ser igual à sua esposa. Você não precisa ser igual ao seu esposo. E é isso que nos faz fortes. É isso que nos faz grandes. Porque onde eu sou fraca, ele é forte. Onde eu sou fraco, E eu sou forte. um exemplo, para vocês entenderem. Quando nós falamos em igreja, eu lembro, eu vou contar algo para vocês que aconteceu conosco. Eu lembro quando eu comecei a sonhar, né, com o ministério pastoral, em ser pastor. Tudo começou com uma conversa com a esposa do pastor Éder, a Dinair. Eu lembro que tinha acabado o culto no domingo à noite, ela chegou para mim e falou assim: filho, vem cá um pouquinho. Ela falou assim para mim: você tá na hora de você começar a orar para Deus te dar uma esposa. Aí eu peguei e falei: não, meu Deus, Dinair, quer saber de mulher não, eu já sofri demais, né? Deus já me chamou para ser pastor, eu vou ser pastor, quero pensar nessas coisas não. Ela falou: não, você precisa de uma companheira, alguém que te auxilie. E aí ela falou para mim: você chega na sua casa, compra um caderninho lá e começa a escrever nesse caderno as qualidades, o que você quer, o que você espera da sua esposa. Sabe aquela coisa que você fala assim: beleza, vou fazer. No outro final de semana, a Dinair me pega de novo. E aí, filho, você já fez lá o que eu falei pra você? Aí eu peguei e falei: não, Dinair, não dá não. E ela pegou e falou pra mim: então, filho, não brinca não, coloca no papel. E aí, comecei a orar. Coloquei no papel e comecei a orar. Porque, infelizmente, todas as meninas da igreja, as mulheres da igreja, eu via defeito. E eu comecei a orar para Deus trazer uma esposa para mim.
Não uma namorada, porque eu não queria mais namorada, eu queria alguém para me casar. E aí, em menos de um mês, apareceu a Essa pessoa. Olha só que interessante. O cabelo com um monte de cor, uma blusa marrom, amarela, toda cheia de detalhe, uma bolsinha de lona, uma calça marrom e rasteirinha. Foi a primeira vez que eu vi a Fernanda. E aí não aguentou, né? Não. Aí foi um trabalhar onde eu me converti, onde eu me entreguei para o Senhor. E o Senhor transformou a minha vida, transformou a minha história, curou as minhas feridas, para que eu pudesse ter um relacionamento com alguém. E nesse tempo, o meu esposo foi quem me ajudou muitas vezes, conversando. A princípio, eu não gostava dele, e ele também não gostava de mim, porque nós somos muito diferentes, mas existia um propósito do Senhor em nos unir, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele é extremamente inteligente, o nosso Deus. E quando Ele une pessoas completamente diferentes, é porque existe um propósito no reino de Deus, dessas pessoas diferentes estarem juntas. E nós como servos e servas do Senhor, nós temos que pedir para o Senhor nos moldar e não nos mudar. Sim. Entendeu? E uma coisa que a gente tem visto nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, são os casais brigarem. Como eles têm brigado, né, amor? Sim, demais. Muitas brigas. Coisinhas pequenininhas que a gente tolerava, as pessoas não toleram mais. Mas isso também é um reflexo de vários fatores. Porque muitas vezes, infelizmente, eu falo isso com um certo receio, porque a tecnologia, ela pode tanto nos aproximar quanto nos distanciar. E aí que entra algo. Quanto tempo nós reclamávamos que nós não tínhamos tempo para nada, que não tínhamos tempo para ficar em casa, que não tínhamos tempo para ficar com os filhos, com a esposa, e agora, querendo ou não, está sobrando tempo. E é nesse momento que acontecem os conflitos. Por quê? Querendo ou não, meus irmãos, hoje ninguém mais tem paciência ou calma para esperar alguma coisa. É o imediatismo. É para ontem. E isso gera em nós um estresse muito grande. Por quê? Nós queremos tudo para amanhã, tudo para ontem, né? Perdão, tudo para ontem. E isso não é legal. Por quê? Gera um desgaste no meio de um casal. E uma coisa que a gente tem percebido, e ainda até esses dias eu estava até conversando com uma amiga nossa, que nesse período de isolamento, eu não sei na sua casa, não sei na sua vida, estou falando aquilo que eu tenho visto. Sabe aqueles defeitinhos que a gente tenta esconder? Sabe aquelas coisinhas que você vai deixando passar? E que como se você pegasse um copo de água e ficasse aquela sujeirinha debaixo do copo? Nesse tempo de pandemia, parece que vem uma colherinha e chacoalha tudo e a sujeirinha sobe. Mas e aí, o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai consertar o nosso casamento? Você pode chegar e falar assim pra mim: ah, Fernanda, isso é muito fácil pra você. Não, porque eu sou humana e o Sérgio é humano. Porque eu tenho os meus defeitos e ele tem os defeitos dele. Ou você acha que eu sou perfeita e ele é perfeito? Não, nós somos duas pessoas imperfeitas que tentamos, ora acertamos, ora erramos, mas que o nosso amor está em Jesus. E é Jesus que vai me ensinar a lidar com ele, e Jesus vai ensinar ele a lidar com ele. E uma das coisas que a gente tem que entender também, que um casal, nós somos pessoas distintas. Por quê? Eu venho de uma família onde existiu uma criação e ela vem de outra família onde existiu uma outra criação. Ou seja, quando nós casamos, são duas famílias que estão se unindo com pensamentos e ideias diferentes sobre o mesmo teto. E se não houver um acordo, se não houver afinidade ali, o que vai acontecer? Briga e discussão. E isso não é a vontade do Senhor. Deus não uniu o homem e a mulher
para ficarem se gladiando. Deus não uniu o homem e a mulher para viver em conflito. Deus nos uniu para sermos uma família. Deus nos uniu para vivermos em paz diante do Senhor. Porque é uma das coisas que eu sempre falo para a Fê, que a nossa casa, a minha casa, não é um campo de batalha. Pelo contrário, é o meu jardim de paz, é o meu descanso, é onde eu vou esfriar minha cabeça, onde eu vou ter paz. Porque, querendo ou não, meus irmãos, quantos homens você pega no final de tarde, 6 horas da tarde, pega o carro e dá uma volta? Quantos homens estão num bar? Isso é chato. Por quê? Porque o cara não quer ficar em casa. Mas eu entendo. E por que ele não quer ficar em casa? Porque não tem acordo. Porque muitas vezes a mulher que está dentro de casa também não proporciona um ambiente de paz para esse marido chegar em casa. Então a gente tem que saber que nós mulheres também temos muitas vezes a parcela de culpa da nossa casa está desmoronando, não é mesmo? E aí, pensando nessa questão de acordo, quando nós pensamos no acordo, tem um texto bíblico que eu acho muito propício. Ele se encontra lá em Amós, lá no Antigo Testamento, no finalzinho da nossa Bíblia, Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, é impossível. Se não houver acordo, não vai ter como caminhar junto. Então nós precisamos da misericórdia, da graça do Senhor para caminharmos juntos. E acima de tudo, meu querido, minha querida, respeito. Nós temos que aprender a nos respeitar. Porque senão, o que acaba acontecendo? As diferenças, elas vão aflorar. E esse momento onde afloram as diferenças, há o conflito, a falta de acordo. Às vezes você pode estar perguntando, mas o que é esse acordo? O que é esse acordo? Como que nós vamos viver esse acordo? O que é acordo, amor? Explica para eles o que é acordo. O acordo é quando o casal entra em consenso em resolver as coisas juntos. Não simplesmente jogar a responsabilidade um sobre o outro, mas um diálogo, onde os dois possam expor a sua opinião e juntos, diante de oração, diante de um entendimento, chegarem num consenso. E muitas vezes a gente acha que acordo é só para coisas grandes. Não. Acordo também é para coisas pequenas. Ou você pode chegar e falar assim, mas acordo é coisas pequenas. Não. Serve também para coisas grandes. Eu me lembro de um episódio que nós tivemos uma briga. Nossa, Fernanda, você e o pastor briga. Aquela vez nós brigamos. O meu filho mais novo, hoje ele está com 7, quase 8 anos. E ele era pequenininho. E naquela época, eu falei pro Sérgio que eu queria muito uma cachorra. Só que eu queria um cachorrinho pequenininho, para ficar dentro de casa, bonitinho. Porque como a gente, às vezes acontece a gente precisar mudar, então para onde eu fosse, se morasse tanto numa casa ou num apartamento, o cachorro era pequenininho. Então a gente estava orando, a gente estava colocando diante de Deus para ir atrás desse cachorrinho. E na época a gente morava lá em Araucária. E eu não esqueço até hoje. Eu fui na Casa China comprar uns negócios para casa. E do lado da Casa China tinha um aviário. Ele estava tendo doação de cachorro. Aí o senhor, meu marido, e os meus filhos foram no aviário para colocar Star no carro. Estacionamento. Aí tinha uma cachorra para doação. Pequenininha. Linda aos olhos dele. Porque a cachorra era feia. Não era do jeito que eu queria. Não era do jeito que eu estava sonhando. E o que ele e os meus filhos fizeram? Pegaram a cachorra dele, sem falar comigo. Nós ganhamos a vacina, nós ganhamos ração, ganhamos a coleirinha e levamos ela para casa. Aí a hora que eu vi a cachorrinha, o que aconteceu? Nós brigamos. Por quê? Porque não houve acordo. Porque não houve acordo. E muitas vezes as grandes brigas
começam por pequenas coisas. Você que me ouve e que tem filhos, você já brigou com seu esposo ou com a sua esposa por causa de uma coisinha que você deixou o filho fazer? E que às vezes a mãe não tinha deixado e o pai foi lá e liberou? Ou ao contrário? Tenho certeza que já. O que é isso? Falta de acordo. Acordo com as crianças? Não. Acordo entre o casal. Muitas vezes a gente se preocupa com o acordo só quando vai trocar de carro, quando vai comprar uma casa. E esquece que tudo num casamento é baseado em acordo. Tudo num casamento nós temos que decidir juntos. Por quê? A criança ela tem algo dentro dela chamado estultícia. Ou seja, ela muitas vezes não é maldade, mas ela quer o melhor para ela. E muitas vezes ela vai medir a temperatura. Ela vai pedir uma coisa para o pai, pedir uma coisa para a mãe. Se o pai fala não, ela vai correr para a mãe. Se a mãe fala não, ela vai para o pai. Ela vai correr sempre para quem é mais bonzinho, dentro daquilo que ela quer. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? Eu e a Fer, nós entendemos que juntos nós somos um time. E juntos nós vamos manter a nossa palavra. Um exemplo, se a Fer falar não, é não. Eu posso não concordar com o não dela, mas eu não posso tirar a autoridade dela na frente dos meninos. Aí ele fala comigo, separado, e aí se alguém tiver que voltar atrás na palavra, esse alguém sou eu. Eu tenho que voltar lá. E fala assim, não, a mãe pensou direito, viu direito, conversou com o pai, não é assim, então aquilo que eu tinha deixado eu não deixo mais. E não ele passar por cima de mim, porque isso é o quê? É falta de acordo também. E aí o que acontece? Nas casas, a casa falta cair com todo mundo dentro. Porque a criança, querendo ou não, ela quer aquilo que agrada a ela. Um exemplo bem bobo para você entender. Aqui em casa, olha que legal, eu não consigo comer doce antes do salgado. Eu consigo. Tanto faz como tanto fez. Se eu comer a sobremesa antes da comida, não faz problema nenhum, eu como do mesmo jeito. E aí, o que acaba acontecendo? A Fer vai fazer comida, ela vai lá, pega uma bala, ela come uma bala. E os meninos vão na onda dela. E aí eu tive que aprender a não fazer isso e a falar não também para eles. Porque senão, eles comiam bala, chegavam na hora do almoço, eles não almoçavam. Ou uma fruta, ou alguma coisa, entendeu? Seja lá o que for. Então, são pequenas coisas, pequenas coisinhas que vão fazendo grandes estragos no nosso casamento. Como é que está o teu casamento? Como é que está você com o seu marido, você com o seu esposo? Tem faltado acordo aí? Vamos colocar a casa em ordem hoje? Vamos procurar buscar diante do Senhor uma forma diferente, uma forma mais leve de ver a vida. A palavra que nós acabamos de ler diz o quê? O que nós acabamos de ler? Que se os dois não estiverem juntos, vai ter como prosseguir? Não tem como. É que nem um elástico, cada um fica puxando para um lado. Entendeu? E nós separamos algumas coisas para estar falando com vocês a respeito desse acordo. Como viver esse acordo, tá? E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode perguntar na página da igreja, que aí a gente vai respondendo dentro daquilo que a gente estiver ministrando, tá? Uma das coisas que a gente tem que entender, que para um casal chegar em acordo, a primeira coisa é o diálogo. Sem diálogo não vai haver acordo. Ok? Diálogo. Por quê? Como a Fer citou o exemplo da cachorrinha, teve um outro episódio também que nós discutimos porque nós havíamos combinado algo e eu fui uma ração para cachorro. Nós havíamos combinado algo que eu ia comprar uma ração mais barata e chegou na hora, a diferença era muito pouca. E fui lá e comprei a ração mais cara. O que faltou? Eu quebrei o acordo. E quando ela chamou minha atenção, nós acabamos discutindo.
por causa de uma coisa boba. Por quê? Porque eu quebrei o acordo. Ou seja, faltou diálogo. Eu chegar para ela e falar assim, amor, ó, a ração X está tanto, isso aqui é melhor. E a diferença é pouca. Ela não ia falar, não vai, não, faltou diálogo. Porque muitas vezes o que acontece? O homem, ele tende a ser mais quieto. Pelo menos aqui em casa, né? Talvez na sua casa seja diferente. E a mulher tende a falar mais. Pelo menos eu falo pelos cotovelos. Então, o que acontece? O homem, ele se fecha. Ele se fecha e ele acha que ele não precisa falar. Ele acha que a gente, mulher, nós mulheres, que a gente tem que ler os pensamentos deles. E não é assim. E a mulher, por sua vez, ela tem que entender que ela não está mandando no marido dela. Você não vai mandar no seu marido. Você não pode mandar no seu marido. Porque o seu marido, ele não é o seu filho. Ele é seu marido. E a gente tem que entrar em comum acordo. Só que aí, muitas vezes, acontece um outro problema. O meu caso. Eu falo mais que o meu marido. Deu para perceber já, né? Eu falo mais. E ele também fala bastante, mas eu consigo falar mais que ele. Então, por eu falar mais, muitas vezes, eu acho que eu vou convencer ele. Não ficar falando, e eu vou acabar dobrando ele. A palavra do Senhor fala que é preferível morar sozinho no airado do telhado do que com uma mulher lixosa dentro de casa. Que é aquela mulher que fica falando. Entendeu? Então, os homens, eles têm que aprender a falar. Não é mesmo, amor? Sim. Tem que aprender a expressar os sentimentos dele. Mas essa é uma grande dificuldade. Porque o homem, ele é racional. A mulher é sentimental. E a racionalidade, muitas vezes, gera em nós uma prática. Eu quero tomar água. Pronto, acabou. Simples. E aí a mulher já fala, você não quer um suco? A gente já vê o suco, a gente já quer inventar uma água saborizada, a gente já quer um negócio mais... E o homem não, eu quero água. Entendeu? Então a gente tem que aprender a conversar. E conversando, a gente se entende. É conversando, sim, não é brigando. Não é brigando. Outra coisa, muito importante também. Nós temos 15 anos de casados. Infelizmente, isso aconteceu uma vez. Nós discutimos na frente dos nossos filhos. Uma vez. Miguel, né? Miguel. Uma vez. E a partir daquele dia, nunca mais nós discutimos na frente dos nossos filhos. Nunca mais. Por quê? Nós temos que preservar os nossos filhos. O problema, nós temos que resolver. Não é eles. Eles não têm que tomar parte dos nossos problemas. E aí, muitas vezes, o diálogo é o que vai fazer a diferença. Caso contrário, nós estaremos expondo uma situação ou mostrando para os nossos filhos que nós não estamos em acordo. E isso gera nos filhos insegurança. Nós temos que transmitir segurança. E aí, voltando para onde a Fer falou sobre o primeiro momento o diálogo. E o que é interessante, com o diálogo, você consegue expor a sua opinião, assim como também a mulher expor a opinião dela. Só que os dois têm que saber, os dois têm que chegar num consenso através de entendimento, de oração, o que é o melhor para aquele momento. Muitas vezes, nós, como homens, sacerdotes, a responsabilidade é nossa, só que nós não somos donos da razão. A mulher, ela tem a sensibilidade, ela tem um radar, né? Nós brincamos dizendo que a mulher tem um radar, onde ela vai ser guiada pelo Espírito Santo para nos ajudar, nos direcionar. Porque existem coisas que nós mulheres sentimos bem antes do negócio acontecer. Mas isso não nos faz donas da verdade. Uma coisa que a gente tem que entender, que nem nós colocamos aqui algumas das nossas diferenças, que são muitas, mas aquilo que eu não concordo com ele, vai ter horas que eu não vou poder brigar com ele. Eu vou ter que orar. Fala, Senhor, vai lá e fala com meu marido. Visita o meu marido. Ministra o meu marido. E da mesma forma, ele comigo. Porque como nós falamos, nós somos muito diferentes. Mas o nosso Deus nos uniu. E isso é algo que a nossa essência é a mesma.
que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus em nós, é Jesus através de nós. Então é Jesus que vai nos mostrar onde nós estamos errando, é Jesus que vai nos ensinar. Chega e fala assim, não, quantas vezes não foi uma e duas, que eu fui orar e Jesus falou para mim, não, Fernanda, você está errada, não é assim, teu marido está certo. Então a gente tem que, em tudo, colocar o nosso casamento diante do Senhor e falar para o Senhor, Senhor, o meu coração está aqui para ser mudado, o meu casamento está aqui para ser mudado. Existe uma frase que o Sérgio fala em casamento que eu gosto muito, que se eu quero me casar para eu ser feliz, eu já posso marcar a data de um divórcio. Eu tenho que me casar para fazer ele feliz. E se ele se casar para me fazer feliz, nós seremos felizes. Não tem erro. Porque o homem é egoísta, né? Nós temos que entender isso. O homem é egoísta. E, consequentemente, infelizmente, nós pensamos somente em nós. E isso, querendo ou não, causa mágoas, fere o coração da mulher. Porque ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada. A mulher ela precisa ouvir. Maridos, você falou que você ama a sua esposa hoje? As mulheres precisam ouvir, elas precisam ser elogiadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas. Não é mesmo? E vocês, o que vocês precisam? Nós precisamos de carinho, de atenção. Eles precisam de afirmação. Eles precisam que a gente massageie o ego deles. Eles precisam disso. Eles falam que não, mas eles precisam. Falam que o sexo frágil é as mulheres, mas não é não, viu? Não é não. Nós vamos voltar para a outra coisa, o diálogo ele vai construir, né, um entendimento. Só que também nós temos que vigiar uma coisa. Sabe aquela lei do mais forte? A sobrevivência, aquela coisa assim, não, eu tô certo, essa é a minha opinião e eu não vou ceder. Eu sou homem, eu que mando. Não. Isso não é legal, porque eu tô passando por cima da vontade dela, eu tô ferindo os sentimentos dela. E, consequentemente, na hora que eu precisar da ajuda dela, ela não vai mais ter medir forças comigo. Da mesma maneira, quando ela fala assim, não, eu não vou fazer, e pronto. Os dois vão ficar medindo forças. E quem perde com isso? Somos nós mesmos. Outra coisa também que é muito perigosa com acordo, tá? Ai, se ele fizer isso, eu faço aquilo. Manipulação, né? Entendeu? Ai, se ele me der um presente, eu fico um docinho com ele. Isso é errado. Ai, se a minha esposa fizer tal coisa pra mim, aí eu dou presente pra ela. Muitas vezes a gente leva esse tipo de situação até pra nossa área sexual. E isso é um perigo, porque aí não é acordo. Entendeu? Em casamento não existe barganha. Eu te dou e aí você me dá o que eu quero. Não, não pode ser assim. Isso não é acordo. Isso é muito perigoso. E a gente não pode fazer isso. O que mais atrapalha, amor, no nosso casamento? O que eu acho interessante também é que, nós já falamos sobre isso, mas eu quero frisar mais um pouquinho, sobre emoção. Sentimento, emoção. O homem é racional, a mulher é mais emotiva. O homem, você quer deixar o homem desesperado, tira o dinheiro dele, mexe no bolso. Vocês piram, não pira? Pira. O homem sem dinheiro, ele fica inseguro. Isso é um erro, meu irmão. Isso é um erro, porque nós temos que aprender a depender do Senhor. A Fernanda sabe o quanto que Deus teve que me tratar, o quanto que o Senhor teve que me disciplinar, me ensinar a entender que dinheiro não é tudo. E a mulher? É o sentimental, é o emocional. Fala que o cabelo dela tá feio. Pronto, você acabou com a mulher. Fala que ela engordou. Fala. Pronto. Isso. Compara ela com outra mulher pra você ver o que vira dentro de casa. Uma das coisas que nós sempre tivemos um cuidado. Por quê? Um exemplo, a Fernanda cozinha muito bem. E aí, fazer comparações. Ah, mas a minha mãe faz isso, a minha mãe faz aquilo. Ah, minha mãe...
Meu querido, A você não sua casou com a mãe sua é mãe. sua mãe. Você não casou com a sua mãe. Você casou com uma esposa. Você casou com a sua namorada, com a sua noiva, para se tornar sua esposa. Ela tem a maneira dela fazer as coisas. Você já elogiou sua esposa hoje? Já? Se não dá tempo ainda. E juntos vocês vão construir a família de vocês. Ou seja, os dois têm que entrar em um entendimento. Por quê? Os sentimentos eles afloram quando nós estamos passando por crises. Você quer ver uma frase, um ditado popular, né? Que quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Misericórdia. Misericórdia. Infelizmente há conflitos. Há conflitos, lógico que há. Claro que há conflitos. Só que é nessa hora, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que entender que nós dependemos do Senhor, que é o Senhor que está nos guardando. E, consequentemente, nós não podemos deixar essas pequenas coisas, essas coisas que tiram, roubam a nossa paz, acabarem com o nosso casamento, minarem o nosso casamento. Uma coisa que até que não tá na nossa pauta, tá? Mas o Espírito Santo está me incomodando e eu vou falar. Pastor Isnar, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Você tem tempo de qualidade com seu marido, com a sua esposa? Porque o acordo é muito importante, mas e o tempo de qualidade? Quanto tempo você tem dedicado para a pessoa que tem dividido a vida com você? Aqui em casa, como eu falei, a gente é muito diferente. O tempo de qualidade nosso, que os nossos horários é uma loucura, com 2 meninos, e agora é época de pandemia, criança estudando online, e aquele negócio, né? O Sérgio, tempo de qualidade para ele, o que é tempo de qualidade para você? Ela assistiu um filme comigo. Entendeu? Eu não gosto. Não gosto. E todas as vezes que eu sento ao lado dele para assistir um filme, eu tô falando para ele assim, eu te amo. E todas as vezes que ela me chama, a Fernanda gosta de conversar. E todas as vezes que ela me chama para vir aqui na cozinha, pra gente sentar aqui e conversar, é um tempo de qualidade. Que eu preciso falar. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós sentamos juntos, tomamos um chimarrão. Só que quando a gente fala em tempo de qualidade, cadê meu celular? Tá aqui. Não é ficar conversando comigo e tá aqui, ó. Não. É olho no olho. Entendeu? É ele tá sem isso aqui, conversando comigo. Uhum. Pode ser 5 minutos. É um pouquinho mais. Mas é um tempo de... Não, 5 minutos é pouco. É mais. Tá meia hora. É uma garrafa. É 1 litro de água quente. Entendeu? É 1 litro de água quente pra gente tomar chimarrão. Mas é um tempo de qualidade. Você tem tido tempo de qualidade aí na sua casa? Porque nós estamos em tempo de isolamento. Mas o cada um está isolado no seu canto. A gente tem que ter um tempo assim, ó, isoladinho junto, juntinho, tendo um tempo com o Senhor junto, tendo um tempo eu com ele comigo, sem filhos, sem ninguém perto. Você tem tido esse tempo? Então fica mais uma dica aí. Tem que ter tempo de qualidade. Mas voltando para o acordo. Uma coisa que muitas vezes também nós acabamos passando por cima é a questão da finança. A finança, a partir do momento que nós casamos, não existe mais o meu e o seu. Nós temos que entender que tudo é nosso. Então, se tudo é nosso, tem que existir um acordo. Não, mas o meu dinheiro não é o seu dinheiro, é o nosso. É o nosso. E sentar junto e falar assim, o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer, né? A lista do mercado, a lista... É tudo, a gente divide uma vida junto. Lógico, você pode chegar e falar assim, Fernanda, mas o meu marido é completamente desorganizado nas finanças, eu que tenho que organizar tudo. Tamo junto, entendeu? Tamo junto. Mas isso não significa que você vai resolver tudo sozinha. Você pode até ter uma facilidade maior de administrar, ou do marido administrar, entendeu? Mas isso não significa que ele ou ela seja o dono do dinheiro. Não significa que ele ou ela vai resolver tudo sozinho.
tá? Mulheres, muitas vezes eu vejo por aí, eu vou comprar tal coisa e compra escondido. E faz as coisas escondido. Deus não se agrada disso. O marido vai lá comprar a peça do carro escondido. Entendeu? Compra tal coisa escondido. Isso não agrada ao Senhor. Porque tudo tem que ser resolvido em acordo. Tudo tem que ser resolvido em acordo. E aí você pode chegar pra gente e falar assim, mas você não conhece a minha mulher. Mas você não conhece o meu marido. Para vocês é fácil. Não é fácil. Hoje é fácil. Mas no começo não foi. Não. No começo foi muito difícil. Porque como nós falamos, são criações diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes. Então, dá para ajeitar? Dá para ajeitar. Às vezes vai ter um pouco de sacrifício? Vai. Alguém vai ter que ceder? Não, os dois vão ter que ceder. Não é alguém, os dois vão ter que ceder. Para poder chegar num acordo. Sim. No acordo. E aí você pode chegar e falar assim, na minha vida não tem nada disso que vocês estão falando. E daí, pastor, o que a gente faz? Se não tem nada disso que a gente falou, se tem que começar do zero, começa por onde, pastor? Primeira coisa, é pedir ajuda. É pedir ajuda. É procurar o seu pastor, é procurar se envolver em alguma atividade que tenha casais, porque, querendo ou não, nós precisamos de ajuda. Sabe, meus queridos, tem vários cursos, né, da Universidade da Família, do MMI, que você pode fazer para você se fortalecer, para você entender aonde você está errando. Ou até mesmo buscar um aconselhamento, pastor. Sim, claro. Porque numa claro. briga, eu vou achar que eu estou certo e ele vai achar que ele está certo. Sim, aí entra a omissão, de não querer me importar com o que ela está pensando, permanecer firme na minha opinião. Sabe aquela coisa? Eu não quero saber, não me importa, e vai ser assim, pronto, acabou. Ou seja, eu estou omitindo a minha responsabilidade de me preocupar com ela. E isso aí não é legal. Por quê? Querendo ou não, uma das coisas que eu lembro, uma vez, o pastor Israel, lá da igreja metodista Manancial em Curitiba, ele foi ministrar os casais lá em Araucária, quando eles estavam em Araucária. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, e a partir daquele dia, eu e a Fer, nós começamos a entender de uma maneira diferente essa questão. Ele falou que hoje, querendo ou não, muitos casais vivem em função dos filhos. Sabe aquela coisa? O cara não tem tempo para a mulher não tem tempo para ele, ficam só nos filhos. Só que vai chegar uma hora que os filhos vão crescer, vão começar a namorar, e as casar, flechas vão embora. E aí, o que vai acontecer? Dois estranhos dentro de uma casa. Dois estranhos dentro de uma casa que não se conhecem mais, não sabem mais o que um ou outro deseja, o que o outro gosta, e aí começam os conflitos. E aí, que assusta, você vê pessoas com 20, 30 anos de casamento se separando. Olha que coisa. Porque não se conhecem. Porque não se conhecem, porque não se cuidaram, porque não houve acordo mais entre eles. E isso não pode acontecer, meu irmão. Que Deus uniu, o homem não separa. Mas voltando aqui, a gente tem que buscar uma direção diante do Senhor. Porque Ele pode mudar o nosso casamento, Ele pode mudar a nossa história. Meu querido, quantos casais eu e a Fer já podemos ajudar? Quantas famílias nós já vimos Deus restaurando? Por quê? Porque eles começaram a entender e vivenciar o cuidado do Senhor sobre o seu casamento. Infelizmente, nós somos seres humanos. Nós Como somos vocês falhos. também. Nós não somos perfeitos. Não mesmo. Inclusive, a gente aprendeu a conviver mais com as diferenças, porque há muitos anos atrás, nós passamos por uma crise muito séria no nosso casamento. Uma crise onde nós quase nos separamos. Mas o Senhor veio e restaurou e mostrou as diferenças e mostrou que era possível sim transformar a minha vida para eu ser uma pessoa melhor para Ele e transformar a vida dele para ele ser uma pessoa melhor para mim. Então não importa o que você esteja passando, importa que nós temos um Deus que Ele é especialista em milagres.
Nós já vimos casamentos que estavam acabados. Acabados. Aonde nós olhávamos e nós falávamos, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E teve jeito. E o Senhor fez. E o Senhor transformou. E hoje esses casais são referenciais para outros casais. Então aquilo que você está vivendo nesses dias difíceis, porque nós estamos vivendo dias difíceis, é impossível a gente sair dessa pandemia, a gente sair desse isolamento da mesma maneira que a gente entrou. Mas que a gente possa aproveitar tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, dentro da nossa casa, para que a gente saia de uma forma diferente, que a gente saia transformado, que a gente saia restaurado. Então que a gente possa colocar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades diante do Senhor. Não é? Verdade. E que a gente possa colocar diante de Deus. Eu não sei se você está assistindo essa live sozinho, ou se você está assistindo com a sua esposa, com o seu esposo, mas eu sei que se você colocar a sua vida diante do Senhor, e você orar, e você clamar, você pedir direção para o Senhor pode e vai transformar a sua vida. Amém. Deus pode e vai transformar o seu casamento. Amém. Deus pode e vai fazer nova todas as coisas. E aí aquilo que era bom vai ficar ainda melhor. Porque o mundo fala assim, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Não é mesmo a gente ouvir isso? Eu vou além. Não existe nada tão bom que o Senhor não possa melhorar. Não existe nada que esteja tão bom que o Senhor não possa adoçar um pouquinho mais, caprichar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. E assim Ele quer fazer no nosso casamento também. Que a gente possa sair desse momento de caos, mais fortalecidos como casal, como família. Então, sim, uma das coisas, tem um texto bíblico. Não é, Tem um texto bíblico que eu acho bem interessante, Mateus capítulo 18, para nós estarmos finalizando, para termos um tempo de oração. Adelaine falando ela, verdade, Adelaine e o Éder, Deus transformou, restaurou a vida deles. Era um casamento que até me emociona. E a gente muitas vezes achou que o Senhor, que não ia ter jeito. E o Senhor transformou, o Senhor restaurou. E hoje a gente olha e fala, meu Deus do céu, como o Senhor é bom, né? E Deus quer fazer isso na vida de todos nós, todos nós. Amém. Outra coisa que eu sempre gosto de frisar, eu sempre gosto de lembrar, que Deus nos uniu para vivermos uma vida em paz, uma vida abençoada. Eu sei que todo casal tem diferenças. Eu sei que todo casal, ao longo das suas vidas, vão ter divergências. Até mais bonito esse cara. Mentira, Éder, você continua feio. Até as divergências vão existir, mas o amor que nos uniu, ele tem que prevalecer. O amor que nos uniu, ele tem que estar constante em nossa vida. E eu falo isso porque nós temos que cultivar o amor. Sabe, aquela coisa de você estar sempre se cuidando, sempre tentando agradar quem você ama, com palavras de amor, com palavras de carinho, com atitudes. Isso faz a diferença. E o texto bíblico que eu quero ler, ele se encontra lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, Mateus 18, 19, que diz assim, em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que lindo. Ou seja, quando um casal está em concordância, quando um casal entende que eles têm que viver em acordo, o Senhor está ali presente. Amém. E as nossas orações serão ouvidas pelo Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, como nós já dissemos várias vezes aqui,
tem momentos que nós não estamos vivendo um mar de rosas. Tem momentos que nós passamos por dias difíceis. Tem um momento que tá só no espinho. A rosa tá nascendo, mas a gente tá só no espinho. Mas é nesse momento que a gente tem que rever conceitos, ponderar as palavras e, acima de tudo, buscar o Senhor. Porque eu creio, e a gente fala isso constantemente, o que Deus uniu, o homem não separa. Nós casamos para sempre, nós somos casados para sempre. E pensando dessa maneira, meu querido, você que está passando por dias difíceis no seu casamento, você que está passando por algumas lutas, você que está passando por dificuldades, peça ajuda. Não é vergonha você pedir ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao seu líder, converse com ele, explique, exponha o que está acontecendo. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa opinião, nós estamos errados. E nós temos que reconhecer o nosso erro para que nós possamos estar em concordância. Para que eu e você possamos ver que a nossa família é bênção de Deus. Porque ao longo desses dias de pandemia, ao longo desses dias de isolamento, nós temos nos assustado com a quantidade de casais que estão se enroscando. Por quê? Porque não tinham convivência. E agora estão tendo tempo demais. E não sabem o que fazer nesse tempo. É tempo de buscar. Não tem o que conversar. Eles não sabem como conversar. Eles não sabem como estar juntos. Eles não sabem ficar pertinho. Eles não sabem dar um beijinho. Eles não sabem mais nada. Porque tudo foi se perdendo com o tempo. E o Senhor quer restaurar. Lembra daquele texto da palavra do Senhor, onde Jesus faz o milagre e ele serve o melhor vinho no final? Naquele casamento, aonde acaba o vinho e Jesus faz da água o vinho. Então, ele quer fazer isso no nosso casamento também. Ele quer que o melhor você possa viver a partir de agora. Que o melhor possa começar a acontecer a partir do caos, dos dias difíceis que nós estamos vivendo. Que o melhor você possa viver a partir de agora. E que você possa saber que o Senhor está cuidando do teu casamento. Que o Senhor está cuidando dos teus sentimentos. Talvez você possa falar assim, nossa, mas eu estou tão ferida. Eu estou tão ferida que eu não consigo nem olhar para a cara do meu marido. Ou você possa falar assim, nossa, eu estou tão machucado que eu não consigo nem olhar para a cara daquela mulher. Mas nós temos um Deus que cura as nossas feridas, que sara a nossa alma, que restaura os nossos sentimentos e que pode e vai nos dar o melhor. Amém. E quando a gente fala o melhor, é o melhor no nosso casamento, é o melhor em todas as áreas. Muitas vezes nós pedimos somente o melhor na nossa vida financeira. Isso está errado. E esquecemos de pedir o melhor dentro da nossa casa, o melhor no nosso casamento, o melhor para os nossos filhos. Que você possa viver o melhor. Da mesma maneira que naquela festa de casamento, as pessoas falavam, nossa, mas o noivo deixou o melhor vinho para o final. Nossa, depois de 10, 12, 15, 20 anos de casamento, nossa, agora que eu estou vivendo os melhores dias, sim, é possível. Sim. É possível. E essa é a vontade do Senhor para nós. Que o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Amém. Todas as coisas. Amém. Você está do lado da sua esposa? Então segura na mão dela. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Talvez você pode estar longe fisicamente do teu esposo ou da tua esposa. Dobre o seu joelho aí onde você está. Dobre o seu joelho. Vamos colocar o nosso casamento diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor. Talvez você conheça alguém que possa estar querendo se separar. Coloque agora diante do Senhor. Para que nós possamos, a partir de amanhã, já receber testemunhos. Meu casamento foi restaurado. Meu casamento foi transformado. E como o pastor já falou, não tenha vergonha. Procure seu pastor. Se você não tem um pastor, procure um pastor para chamar de seu.
Se você não tem uma igreja, pega essa para você e chama ela de sua. E tenha restauração do teu casamento em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor nos fez para sermos um. E um nele. E um feliz. Imagina só se a mão direita começar a brigar com a mão esquerda. Nós somos um. E vamos aprender e vamos andar em acordo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado por esse bate-papo nesta noite. Mas, Pai, eu quero colocar cada casal, cada família, Pai, cada pessoa que está neste momento nos assistindo, que vai nos assistir, que em nome de Jesus o Senhor possa começar a tocar cada coração, restaurar, Senhor, cada vida. Eu sei, Pai, que nós temos vivido dias difíceis. Eu sei que nós temos passado por momentos de grande aflição, de grande medo, de grande insegurança, por não saber o que vai acontecer. Mas, Pai, nós cremos no amor, o amor que o Senhor colocou em nosso coração. Nós cremos no amor que nós temos diante de Ti, pelas nossas esposas. Nós cremos no amor que nós temos pela nossa família, porque nós entendemos que a família é a base de tudo. O Senhor reina sobre a família. Por isso, Pai, em cada lar que está agora nos vendo, entre o Espírito Santo, começa a fazer a Tua obra, Pai. Começa a restaurar casamentos, começa a restaurar sentimentos, começa a curar esses corações, para que em nome de Jesus possa existir acordo, para que possa existir afinidade, para que possa existir amor entre eles, Pai. Sim. Senhor, se tem alguém, Pai, neste momento pensando em desistir, Senhor, essa não é a Tua vontade, Pai. Não é a Tua vontade, Senhor, porque nós cremos e vivemos isso porque o Senhor uniu. O homem não separa. O Senhor é capaz, o Senhor é poderoso para mudar, para reverter toda essa situação e transformar toda essa dor, todas essas lutas em testemunhos, ó Pai, de vitória, de restauração e de bênção. Por isso, Pai, abençoe cada casal, cada pessoa que está nos assistindo nesta noite e cada família, Pai. Abençoe, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi um prazer, Pastor Ismar. Prazer Muito estar obrigada. junto. Queria deixar um beijo para o pessoal que está assistindo. Tanta gente aqui, pessoal de Marialva, pessoal aqui de Monte Castelo, pessoal de Araucária, de Curitiba. Nossa, que saudade, tanta gente que eu não vejo há bastante tempo. Deus é bom demais, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Luanda também. Tem o pessoal de Luanda também. Nossa, tem bastante gente assistindo. Eu queria agradecer, tá? Todo mundo que está assistindo. Aí, se você puder, compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar assistindo. Envia para as pessoas que você sabe que realmente precisam assistir, que precisam de restauração. E mais uma vez, está passando por luta? Procure seu pastor. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa fingir que está tudo bem, quando às vezes não está bem. Procure o seu pastor, abre o seu coração e deixa Deus restaurar o seu casamento. Para nós foi um prazer estar com vocês. E Deus abençoe cada família, cada casamento. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe, viu? Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.